Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Micael, sou astrólogo, numerólogo, tarólogo. Estou concluindo meu mestrado em Reiki e hoje eu trago para vocês um vídeo muito importante sobre um evento mais importante ainda, que vai ser uma conjunção entre o planeta Netuno e o planeta Júpiter. Diversos astrólogos estão falando a respeito dessa conjunção. É uma conjunção que acontece no signo de Peixes a cada 166 anos. Então, além de ser uma conjunção muito importante, é uma conjunção rara. E nesse vídeo eu vou analisar quais foram os eventos que aconteceram no mundo na última vez que aconteceu essa conjunção, que foi no ano de 1856. Foi o ano de nascimento de estudiosos como Freud e Nikola Tesla, duas personalidades importantíssimas do mundo acadêmico que contribuíram muito para a questão científica, e nesse ano nós já estamos vendo indícios de que parte do seu trabalho, que tem a ver também com a conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes, vão ser retomados, vão ser concluídos, né? Eles deixaram muitos legados, e esses legados, agora que estamos num novo fechamento desse mesmo ciclo, vão ser concluídos, vão ser finalizados. E eu também trago aqui nesse vídeo para vocês entenderem melhor o conceito da astrocartografia. Então, existem pontos em que os planetas vão passar em cima, né, entre aspas. E nesses pontos onde a órbita dos planetas se projetam, são os pontos em que os eventos aqui ditos podem acontecer com mais força, né? Existe mais chances de acontecer ali em cima. Então, abalos sísmicos e conflitos políticos que nós já estamos vendo, e vamos ver que interessante como as coisas se conversam. Bom, como sempre, né, de praxe, logo de cara, eu já fiz uma análise numerológica em relação ao dia que aconteceu essa conjunção em 1856, o dia que vai acontecer em 2022, o grau em que vai acontecer. E aí, dentro desses números, eu vou trazer para vocês essa explicação do que significam esses números. Bom, logo de cara o que a gente consegue ver aqui é que ambos dos dias, né, tanto dia 17/3 de 1856 como dia 12 de abril de 2022, são dois dias universais que têm a mesma vibração numérica, né? Então, o mesmo evento que acontece a cada 166 anos vai coincidir cair num dia que tem exatamente a mesma vibração. E essa vibração aqui, 13/4, não é qualquer vibração, tá, pessoal? O número 13 é um número kármico. Ele é muito conhecido, esse número. Algumas pessoas conhecem esse número de uma forma extremamente negativa, só que esse número carrega um poder muito interessante. Mas por que ele carrega esse poder? Se reduzirmos o número 13, 1 mais 3, a gente vai chegar na vibração do 4. O número 4 é o número que fala das estruturas, ele fala da construção, ele fala do esforço, da dedicação. É um número que preza muito pela estabilidade, pela confiança e pela firmeza de tudo que é feito, tudo que ele se propõe a fazer. Ele busca muito a concretização, principalmente um número que tem muito a ver com o mundo material, né? Por falar de coisas concretas, essa densidade equivale muito ao que a gente tem no mundo material. Só que o 13, por outro lado, é composto por dois números ímpares, que falam das vibrações mentais, que falam sobre o conhecimento, sobre a reflexão, sobre a expressão, o número 3, sobre a iniciativa, o número 1. Então a gente tem um contraste aqui. Nós temos um número ímpar que, se reduzido, forma um número par. E o número 13, ele é conhecido pela representação da morte. O que significa a morte?
significa o começo de ciclo e o fim de um outro ciclo. O fim do ciclo anterior, o começo do ciclo atual. Então, o número 13, ele fala sim sobre perdas, mas ele fala sobre perdas materiais e sobre o que você ganha nessa perda. E o que você ganha quando você perde coisas materiais? Você ganha a oportunidade de ver o outro lado da moeda. Então, apesar do número 13 não ser um número próspero para questões materiais, ele fala sobre o aprendizado, sobre o valor que tem as coisas que a gente não pode tocar. E vejam só que interessante se essa não é a própria vibração do signo de Peixes, onde vai acontecer a conjunção entre os dois regentes desse signo, que é Júpiter e Netuno. Vejam que interessante, não é? Chega a ser até engraçado de tão absurdo. Um evento que acontece a cada 166 anos vai cair em dias que tem a mesma vibração numérica. E vejam só que interessantíssimo também. A conjunção de 1856 aconteceu aos 18 graus e 13 minutos de Peixes, que equivale ao número 13/4. Pasmem, pasmem. Até o grau em que aconteceu essa conjunção é equivalente. Tá? Então, mais uma vez, um começo de ciclo onde a proposta, uma conjunção que colocada dentro do arco zodiacal também equivale à mesma vibração numérica dos dias, né? Através do qual esse ciclo vem impactar a Terra, né? Esses dias aqui são portais e esses graus aqui são os direcionamentos, tá bom? Então, através do portal 13/4, essa conjunção veio há 166 anos, dando início à própria natureza do olhar pisciano que temos que ter para o mundo não físico. Então, muitas das pessoas que têm o 13/4 em seus mapas numerológicos são pessoas que cresceram talvez com condições financeiras limitantes, né? Cresceram às vezes na pobreza, às vezes na miséria, mas são pessoas que automaticamente têm o dom de enxergar o valor nas coisas que não são materiais. São pessoas que têm a questão da humanidade muito forte, a própria energia de Peixes. E nesse ano, então, a gente vai concluir esse ciclo. Veja só que interessante, na conclusão desse ciclo, nós teremos a conjunção acontecendo através do portal 13/4, mas com um direcionamento 9. O 9 é o número da conclusão. Então, mais uma confirmação, estaremos encerrando um ciclo. O 9 também fala muito sobre o que, pessoal? Por ser o encerramento do ciclo, é o número que representa o ancião, o sábio, o observador, aquele que chegou no final das experiências e que, a partir do olhar que ele tem em relação ao todo, ele tira as suas conclusões. Por ser um número ímpar, é um número que fala sobre o pensamento e a consciência. Só que essa consciência aqui é a consciência universal. E por ele já ter vivido todas as formas, tanto da matéria quanto da não matéria, é um número que traz a questão do amor. Só que é o amor do dois? O amor do casal? Não. É o amor universal. Vejam só se também não é uma das facetas do signo de Peixes. Então, nesse ano, estaremos concluindo essa lição do 13/4. Vamos ter avaliado. Será que nós entendemos a mensagem de Peixes? O que Peixes vem ensinar para a humanidade? O que esse arquétipo nos traz? A questão do amor universal. Como a humanidade está lidando com essa ideia? Será que a humanidade entende o que é o amor universal? Então, são reflexões que a gente já pode tirar logo de cara, batendo o olho nos números que envolvem o ciclo dessa conjunção. Bom, esse é só o começo, né, pessoal? Vamos continuar. Bom, no ano de 1856, nós tivemos diversos eventos e alguns deles eu separei aqui para vocês. Aqui abaixo vocês encontram a fonte. Em janeiro tivemos terremotos e tsunamis em Portugal, na ilha de São Jorge. É uma ilha que está bem
próximo do Atlântico, né, não é uma ilha muito costeira, é uma ilha um pouco isolada, e naquela região houveram terremotos. Ainda nessa época, ainda não havia o conceito do que era um tsunami. Ali na Tailândia, em 2004, que foi um terremoto em alto mar muito devastador, e aí veio a ideia de tsunami, mas antes era só terremoto em alto mar, não tinha essa palavra, né? E esse terremoto em alto mar fez com que o mar invadisse algumas casas dessa ilha de São Jorge, né? Algumas pessoas ficaram desabrigadas, não foi algo muito grave, mas já é um evento que vai de encontro com as questões de peixes, né? A água. Bom, em março, olha só o que a gente teve aqui, né? Chega a ser engraçado de tão absurdo como as coisas se conversam, né? Então, no começo de ciclo anterior, a gente teve o fim da guerra na Crimeia, exatamente a mesma região que atualmente Vladimir Putin e seu exército russo estão visando. Em 2015, nós tivemos mais uma invasão da Crimeia. A Crimeia é uma península da Ucrânia. Depois no mapa eu vou mostrar para vocês onde fica essa península, vocês vão entender melhor. Então, ali houve o fim da guerra na Crimeia e agora, no final do ciclo, a gente tem o estopim de um outro começo de guerra. Em maio, a gente teve o início da guerra anglo-persa, a região da Pérsia atualmente é a região ali do Oriente Médio, a região do Irã, tá? Então, a região que até hoje permanece em diversos conflitos religiosos, conflitos hegemônicos na região, que leva aí a vida de muitas pessoas. Se nós vermos hoje a situação da Síria, é um país que está totalmente devastado, justamente por conta dos ataques de quem, pessoal? Aqui dos anglicanos, né? Aqui anglo, nessa época se referia aos ingleses, mas hoje, né, a gente sabe da colonização dos ingleses, os Estados Unidos representam a parcela anglicana também, né? Eles têm a língua inglesa, então isso aqui reflete muito do que a gente tem atualmente também. Em agosto, nós tivemos um dos maiores tsunamis, junto com o de outubro, né? Que pegou ali a região da Argélia, na cidade que hoje é conhecida como Gisele, que na época se chamava Djeli. Eu peço perdão pela minha pronúncia, eu não entendo nada de argelino, tá? Foi um tsunami devastador, eu separei algumas gravuras da época para mostrar para vocês. E em outubro, os terremotos e tsunamis de Heraklion. Esses aí foram devastadores. Eles não pegaram só a Grécia e o Mediterrâneo, eles pegaram todo ali o mar Mediterrâneo, sul da Itália, Sicília. Foi os terremotos e tsunamis mais intensos ali deste ano de 1856. E vejam, todos esses aqui vão de encontro com a questão de peixes. Bom, aqui tem uma escala de como foi o terremoto de Djeli. Aqui tem o epicentro e até onde as ondas, né, se estenderam, né, até a distância do epicentro, né, até onde se estenderam, né. Aqui a cidade de Gisele e aqui Algéres, né, que é a capital da Argélia. Então aqui quilômetros, né? Foi um terremoto muito forte, um tsunami muito forte, muito devastador. Aqui nós temos outra gravura que eu achei aqui neste site, aqui a fonte está aqui abaixo. A gente pode ver a costa, né? Como era antes e como ficou depois. Olha só, uma torre de pedra, prédios aqui erguidos, né? Uma torre, o que mais impressiona é a torre de pedra, né? Uma torre de pedra, algo denso. Ainda esses casarões aqui, eles podem ser de madeira, de outra alvenaria, argamassa, mas a torre de pedra ficou totalmente destruída, assim como o resto, né? Então vocês imaginam a força que esse terremoto atingiu aí de Djeli, né? Ou Gisele. E aqui eu separei a astrocartografia da conjunção de 1856 para vocês verem como passa exatamente em cima dos locais que a gente falou, né? Aqui é a ilha de São Jorge, a gente tem a linha do planeta Marte, que é o planeta dos estopins, muito presente em mapas de terremotos. O Marte está presente em muitas ocasiões, passando ali perto das ilhas de São Jorge. Aqui a gente tem a linha de Urano, que é outro carinha aí que é conhecido pelos estopins, se cruzando com a linha de Plutão.
e Quiron, né, passando por cima de onde? Da Argélia, onde teve o tsunami muito devastador. A linha da Lua também, que também é um dispositor de eventos desse tipo, e a Lua representa a água também, né, passando ali por cima. Aqui a gente tem, acho que é um dos mais interessantes, né, Mercúrio e Saturno se cruzando exatamente em cima do Mar Egeu, que foi ali a região mais atingida pelo terremoto de Heraklion, vejam que interessante. E a conjunção em si, Júpiter e Netuno passando por cima da onde, gente? Da Rússia. Chega a ser absurdo, né? Chega a ser absurdo. E aqui, pessoal, como eu falei, aqui nós temos a Ucrânia e essa aqui embaixo é a Península da Crimeia. Essa península aqui tem sido visada pela Rússia já há muitos anos. E aí, a Guerra da Crimeia, que foi o fim nesse ano de 1856, era disputa por esse território. E atualmente a Rússia está tentando invadir a Ucrânia, né? Novamente, a gente está vendo ali nas notícias isso acontecendo de novo. Né? Vejam que absurdo. Então, saindo um pouco aqui das tragédias, dos abalos sísmicos, dos conflitos políticos, vamos falar de uma pessoa aqui que revolucionou o contexto da psicologia, que nasceu com a conjunção de Netuno e Júpiter em peixes no seu mapa. E a psicologia é um arquétipo ligado à água, ao elemento da água na astrologia. Então, um arquétipo ligado a peixes, a escorpião principalmente e a câncer. A gente consegue ver que a casa 9 dele está no signo de câncer. A cúspide da casa 9, a cúspide é a separação entre casas, tá, pessoal? Então, a gente vê aqui a separação que delimita o começo da casa 9 no signo de câncer. A casa 9 fala sobre estudos aprofundados, estudos filosóficos, direto ali na casa de água. Ele tem o ascendente em escorpião, então a própria manifestação dele, as respostas somáticas que ele tinha, as questões psicológicas eram muito fortes, eram muito predominantes, né? A casa 1 e o ascendente falam sobre as expressões e um pouco sobre as reações, então ele tinha já, talvez fosse uma pessoa bem estratégica, mas um tanto quanto explosiva, né, um tanto quanto teimosa. A gente consegue ver aqui pelos posicionamentos no signo de Touro, não é mesmo? Então, ele tinha um lado sensitivo muito grande, que se opunha até à visão materialista que, por um outro lado, ele tinha. A gente pode ver que grandes partes das teorias que ele desenvolveu sobre a psicologia envolvem o mundo material, como se a maioria das respostas psicológicas que os seres humanos têm, por outro lado, né, do outro lado da balança, tivesse o lado material, o lado físico, o desejo, o lado familiar, na casa 7, que é as relações, né? E ele tem essa conjunção no mapa dele, né? Ali com 10 graus de diferença, mas é um evento tão raro que dá para considerar ainda. E vejam só que interessante, ele tem a Lua e Saturno na casa 8, né? A Lua fala sobre o subconsciente, Saturno fala sobre grandes trabalhos, sobre exploração, e a casa 8 é a casa da psicologia, né? Vejam que interessante. E ele tinha Quiron em Aquário, né? E Quiron é uma dor, Quiron é a ferida do mapa astral, né? E ele tem a Quiron no signo da inteligência, ou seja, ele foi um gênio, revolucionou a forma como os pacientes psiquiátricos eram tratados. Antes dele, as pessoas eram simplesmente jogadas nos manicômios e não tinham um estudo sobre o que era a mente humana. Ele que veio ali introduzir o conceito da psicanálise e depois disso que começou a mudar o tratamento com essas pessoas, mas ele mesmo não acreditava no poder que ele tinha, né? Ele mesmo tinha uma insegurança intelectual muito grande. A gente consegue ver isso aqui. Olha só que interessante, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Bom, então, né, algumas coisas que ele conquistou aqui, né? Descobriu a psicanálise, criou o contexto de psicanálise.
alterou toda a história dos manicômios, a maneira de tratar doenças mentais. Antigamente, pessoal, as pessoas eram jogadas nos manicômios, não se tinha ideia do que era uma doença mental ou não. Nessa época, homossexualidade, transexualidade eram consideradas doenças mentais. Até hoje, a transexualidade é tratada como doença mental. Até hoje, para você trocar o seu nome, se você é uma pessoa trans, você precisa para você fazer a cirurgia, você precisa assinar um termo declarando que você reconhece que você é um doente mental. Então, até hoje isso permanece, né? Mas foi depois dessa descoberta aqui dele, da psicanálise, que as coisas começaram a mudar, né? E nessa época também, você gostar de pessoas do mesmo sexo que o seu também era uma doença mental, tanto que naquela época era chamado homossexualismo. O sufixo ismo remete à doença, né? Hoje o termo que se usa é homossexualidade, porque não é uma doença, né? É uma manifestação de desejo, né? São os hormônios e para algumas pessoas os hormônios funcionam de maneiras diferentes, né? Não somos todos iguais. E ele que introduziu essa psicanálise, né? E ele tratou de assuntos que são tabus até dos dias de hoje, por exemplo, sexualidade, por exemplo, complexo de Édipo. E aí eu recomendo que vocês estudem mais também sobre o Freud, para vocês entenderem quais foram as descobertas geniais que ele acrescentou ali para o mundo da psicanálise e da psicologia. Beleza, pessoal? A segunda personalidade, que é um gênio, esse cara aqui, ele até hoje a pesquisa dele é escondida pelos governos, para vocês terem uma ideia de até onde ele conseguiu ir. Ele também nasceu no ano de 1856, um canceriano, né? Ele não tem mais a conjunção no mapa dele, mas com certeza pega resquícios, né? Tem o Netuno em Peixes, na casa 9, assim como o Júpiter aqui já está em Áries, mas também está na casa 9. A casa 9, como eu falei, é a casa da filosofia e dos estudos aprofundados. Então, meio que essa conjunção pegou a casa 9 dele, tá? A gente consegue ver aqui que a casa 9 do Tesla está bem movimentada, né, em Peixes. Ele foi a pessoa que descobriu o conceito de eletromagnetismo. Hoje é provado que existe o eletromagnetismo, mas na época que ele descobriu era apenas uma teoria, assim como a teoria de Einstein, que é a teoria da relatividade. Einstein descobriu a teoria da relatividade em 1915 e só foi provada em 2015. Então, 100 anos depois, né? Na época, até hoje, né? Pessoas que não se atualizam em relação ao mundo científico acham que a teoria da relatividade ainda é só uma teoria, mas ela já foi provada, tá, pessoal? E a questão do Tesla também, na época era uma teoria do eletromagnetismo, hoje já é provado, eu vou demonstrar aqui para vocês também. Estudo muito sobre Nikola Tesla, o estudo dele abre portas para novos níveis de consciência, abre o caminho até para que se prove cientificamente a influência planetária, e eu vou falar sobre isso aqui para vocês entenderem melhor. Mas aí, mais uma pessoa que nasceu no ano da conjunção e que esse ano os legados dele podem ser concluídos, né? Ele descobriu a onda eletromagnética. A onda eletromagnética, pessoal, é uma onda tridimensional. O que é isso, Mi? O que é uma onda tridimensional? Na verdade, é muito simples. Uma onda sonora, ela tem uma dimensão. Ela é uma cobrinha, né, que faz assim, faz um movimento assim e pronto, acabou. A onda eletromagnética, além de ter uma onda na vertical, que faz uma cobrinha, ela tem uma onda que vai de lado e acompanha, né, uma onda horizontal. Então, é uma onda que tem os 3 eixos, né? Ela tem altura, largura e comprimento. É uma onda tridimensional. Essa onda é diferente das outras porque ela consegue se propagar no vácuo. Diferente, por exemplo, das ondas sonoras. O som não se propaga no vácuo. Então, quando a gente vê, por exemplo, em Guerra nas Estrelas, aquelas explosões no espaço que faz uma barulheira danada, na verdade, se houvesse uma explosão no espaço, a gente não ia ouvir nada, porque o som não se propaga no vácuo. Agora, as ondas magnéticas se propagam no vácuo. E o que são as ondas eletromagnéticas?
Praticamente tudo que a gente tem hoje no mundo da tecnologia tem onda eletromagnética. A onda de rádio, ondas ultravioleta, radiação do raio-x, micro-ondas que você esquenta a sua comida, a luz, tudo é onda eletromagnética. Sem as ondas eletromagnéticas e sem o estudo das ondas eletromagnéticas, a gente não teria 1/3 da tecnologia que a gente tem hoje. Então, aqui demonstrando como funciona um campo eletromagnético, aqui a gente tem um ímã que gera um campo magnético. Todo campo magnético gera eletricidade, toda eletricidade gera campo magnético, por isso que se chama campo eletromagnético. E aqui a gente tem as linhas saem do sul e vão para o norte. Saem do sul e vão para o norte. Então, esse campo eletromagnético está em tudo, praticamente, que possui energia fluindo. É também o caso da Terra. Só que a Terra, pessoal, ela não está sozinha, né? Também tem o Sol. Por isso, o campo eletromagnético da Terra, ele sofre essa deformação que a gente vê aqui na tela. Se não tivesse o Sol, o campo eletromagnético da Terra seria assim, mas tem o Sol. E o Sol emite o quê, gente? O Sol emite luz, o Sol emite radiação. E essas ondas eletromagnéticas interferem no campo eletromagnético da Terra. Um campo eletromagnético influencia no outro. O Sol é uma estrela, é uma fábrica de prótons, né? Então, é uma partícula positiva, a Terra é uma partícula negativa, né? É o modelo atômico que está presente em tudo no nosso universo, né? O Polo Norte é para onde a bússola aponta, tá certo, pessoal? Então a gente não pode ver o campo eletromagnético, mas a gente pode demonstrar a sua existência. Bom, e aqui, por curiosidade, eu trouxe para vocês a escala do comprimento de onda. As ondas eletromagnéticas têm diversos comprimentos. Uma é mais curtinha, que nem aqui, ó. Uma é mais assim, é mais larga, a outra vai mais rapidinho, né? Então varia, e cada onda eletromagnética tem uma denominação. Então, as ondas eletromagnéticas que têm um menor comprimento, né, que é 10 elevado a menos 15, são os raios cósmicos, os raios gama e os raios X. Aqui é radioatividade, tá, pessoal? Aqui tudo é radioatividade, que são geradas por elementos como urânio, bombas atômicas que geram essa radioatividade. Então, essas ondas aqui são ondas eletromagnéticas que têm um comprimento de onda muito pequeno. Por isso elas conseguem penetrar muito fácil nas coisas. Só o chumbo, que é uma matéria muito densa, consegue bloquear os raios, a radiação, né? A radiação atravessa tudo, porque ela tem um comprimento de onda muito pequeno, ela passa por entre as partículas, ela deforma as partículas, por isso que a radiação gera o câncer. Tá, pessoal? Vejam só que interessante. Eu acredito que para quem ainda não tinha estudado isso, esse vídeo vai ser muito cheio de informação. Então já faz o favor, se você está aprendendo e está gostando, já senta o dedo nesse like, hein? Eu fiz essa pesquisa aqui só para vocês, tá? Meu objetivo aqui é transmitir conhecimento, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem outras ondas eletromagnéticas. A gente tem ultravioleta, né? Essa onda ultravioleta aqui é que a gente passa o protetor solar para proteger dessas ondas, porque essas ondas queimam a pele, elas causam câncer, causam queimaduras graves. E aqui, esse pedacinho pequenininho, é o que, gente? É a luz visível. Cores, é isso mesmo, pessoal. Cores são ondas eletromagnéticas. Enquanto a pessoa, e magnetismo atrai, certo? Então, quando a pessoa fala assim, eu vou usar amarelo porque atrai dinheiro, é porque ela é louca? Não, pessoal, ela não é louca, não. A cor amarela, ela gera um magnetismo, é uma onda eletromagnética. E o magnetismo atrai, repele. Então, se ela usar uma cor, ela pode estar atraindo mesmo, não é loucura da cabeça dela, não, tá, gente? Eletromagnetismo. E aqui o infravermelho. O infravermelho é aqueles óculos de visão noturna que conseguem enxergar abaixo do vermelho. Então é o infravermelho. É a cor invisível que vem depois do arco-íris da parte do vermelho. E o ultravioleta é a cor que vem depois do violeta. Ele é super violeta, tá? É uma cor invisível também. Depois nós temos o micro-ondas, que é como você
esquenta ali o seu cup noodles, que é como você esquenta a sua comidinha ali no micro-ondas. Através dessas micro-ondas, o próprio aparelho micro-ondas tem o nome dessas ondas, né? E aqui as ondas de rádio que você liga ali no seu carro para ouvir aquela musiquinha e ficar numa boa. Tá certo, pessoal? Essas são as ondas eletromagnéticas catalogadas. Então aí vejam só que interessantíssimo, né? Isso tudo, quem abriu a porta para que esse estudo fosse feito foi o Nikola Tesla. Outro estudo que ele fez a respeito dos números em conjunto com outros cientistas, a questão do número 3, 6 e 9. Quem já conhece um pouquinho sobre Nikola Tesla já sabe dessa história aqui. Uma das frases dele que ficou marcada foi: se você soubesse a grandeza do número 3, 6 e 9, você teria a chave para o universo. Eita, mas o cara é cientista ou ele é esoterista? Ele é cientista ou ele é mago? O que ele é? Não, vamos explicar bonitinho? Tudo na nossa natureza, pessoal, segue um padrão numérico que chama as potências do sistema binário. Então, multiplicação de célula, reprodução humana, tudo vem aqui desses números. Então, se você tem 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é 8, 8 mais 8 é 16. Se você junta 1 mais 6, dá 7. 7 mais 7 dá 14. 1 mais 4 dá 5. 5 mais 5 dá 10. 1 mais 0 dá 1. Voltamos para o 1. 1 mais 1, 2. E por aí vai. Então, dentro da nossa dimensão, onde tudo é norteado pelas potências do sistema binário, que são esses números aqui que nós falamos, o 3, o 6 e o 9 nunca aparecem. Então, o Nikola Tesla e o Marco Rodin, que foi um trabalho em conjunto, né? E parte dessa pesquisa, pessoal, parte dessa pesquisa é guardada pelos governos, tá? E parte da pesquisa do Nikola Tesla não foi divulgada, tá? De tão grandiosa que ela é. Então, esses 3 números, eles sugeriram que não pertencessem a essa dimensão. Hoje, com a teoria das cordas e tudo mais, a gente entende que realmente existe a possibilidade de existirem outras dimensões. Mas em 1856, que foi quando ele descobriu isso aqui, ele foi dado como louco. Nikola Tesla era o doidão. Ele só ficava em quartos de hotéis que eram múltiplos de 3 e essas coisas, né? Ele era o cientista maluco. E aqui eu trouxe outras imagens para vocês verem como essa pesquisa aqui científica do Nikola Tesla e o formato que essa relação, né, quando colocada em um círculo, o que forma, né? E a gente consegue ver que isso vai de encontro com diversos símbolos do ocultismo, do hermetismo e da própria pesquisa do quê, gente? De Leonardo da Vinci, né, que pesquisou o corpo humano e também chegou nessa relação, nessa razão. Então a gente vê isso sendo difundido por diversas culturas, ou seja, esse conhecimento já está dentro dos estudos ocultos há muito tempo, só agora que a ciência está chegando nisso. Por isso que a pesquisa dele é guardada a 7 chaves, né? Saindo desse túnel do tempo, voltando para a nossa realidade, agora que a gente já tem todos os nossos aparelhos funcionando através das energias eletromagnéticas, que muitas pessoas utilizam dessa energia o tempo todo, mas nem sabem o que é. Vamos voltar para os dias de hoje. Então, 166 anos depois, essa conjunção vai acontecer novamente. Só que para essa conjunção acontecer, Netuno tem que estar em Peixes, e ele está em Peixes desde 2012. Para quem não sabe, pessoal, o arquétipo de Peixes e de Netuno, porque é o seu regente, tem muita relação com as águas, com doenças, com hospitais, com presídios, com coletividades. E aí, em 2012, o que aconteceu no nosso mundo? Novas descobertas sobre neurotransmissores. Isso aqui é uma pesquisa que eu vou mostrar aqui na bibliografia. Onde está essa pesquisa? Aqui, ó. É uma pesquisa
de Vedovato Kleber, o eixo intestino-cérebro e o papel da serotonina, Arquivos de Ciências da Saúde da Unipar, 2014, que ele publicou a pesquisa, tá? Mas foi em 2012 que ele começou essa pesquisa, e essa pesquisa consiste, né, na descoberta de que a maioria dos neurotransmissores do nosso cérebro é produzida no intestino. Eita, e agora? Então quer dizer que eu consigo tratar depressão através da alimentação? Nossa, que avanço para a psicanálise, não é? Caramba! E isso vai de encontro com o quê? Com o que a gente falou de Freud. Então isso aí vai revolucionar a psicanálise, pessoal. Anotem o que eu tô falando, tá? Essa pesquisa de 2012, ela está sendo aceita agora na comunidade científica, porque a comunidade científica insiste em ser muito cética até contra a própria ciência, tá? Então, essa pesquisa ela vai revolucionar, principalmente nesse ano de 2022, a forma como depressão, ansiedade e diversas outras questões psicológicas são tratadas, né? Não mais com os remédios tarja preta, que os remédios tarja preta destroem o cérebro, tem uma série de efeitos colaterais. Então, para o paciente, se houver um tratamento através da alimentação, é muito melhor. Né? Mas é claro que a indústria farmacêutica não vai gostar nem um pouco disso, e até por isso que vai demorar um pouquinho ainda para ser totalmente aceita, né? O dinheiro tem poder. O que aconteceu também no ano de 2012? O aumento de desemprego mundial. Só esse aumento do desemprego mundial de 2012 só perde para o desemprego mundial de 2020, que foi a própria pandemia, né? Foi em 2012 também que começou a ter indícios da crise hídrica no Brasil, aquela época que teve seca das represas e o nível morto, enfim, tudo aquilo que a gente viu. Acredito que a maioria daqui das pessoas já era nascida, lembra disso, né, que tem a ver com a água. E o naufrágio do Costa Concórdia. O naufrágio do Costa Concórdia, né, um navio que muito famoso, o capitão quis ali fazer uma graça e acabou esbarrando numa pedra, e o navio ficou meio que pendurado, né, escorado na pedra, mas ele afundou parcialmente, né? Não foi um naufrágio muito grave, mas assim levou a vida de algumas pessoas, muitas feridas, e foi um fato assim muito divulgado pela mídia. Ok, neurotransmissores tem a ver com peixes, crise hídrica, naufrágio tem a ver com água, tem a ver com peixes. E o desemprego, Mico, aonde é que se encaixa? Peixes é o signo oposto de Virgem. Virgem é o signo do quê, gente? Do trabalho. Então, o desemprego é o oposto do trabalho. Peixes é o signo oposto de Virgem. Então, o desemprego também tem a ver com o arquétipo de peixes. E aí, em 2022, quando o Júpiter também entrou em peixes para se preparar aí com essa conjunção, ele entrou no dia 28 de 12 de 2021. E o que aconteceu nessa época, pessoal? Enchentes na Bahia, em Minas Gerais. A gente viu aí, principalmente ali durante o Natal, como é que ficaram as cidades, muitas pessoas desabrigadas. Chuvas fortes que estamos tendo até agora, né? Enchentes em Ilhabela e o boom de variantes do vírus. Isso a gente está vendo agora. Certo, isso aqui é um mapa dessa conjunção, como ela vai acontecer agora. Essa conjunção vai acontecer exatamente aqui aos 23 graus e 58 minutos de peixes. Para o Brasil, São Bernardo do Campo, o meio do céu vai estar pegando também o signo de peixes, né? Então, essa conjunção vai acontecer em elevação. O planeta Vênus também vai estar em peixes. Vênus é um planeta que se sente exaltado em peixes, né? Ele está no seu domicílio em Libra e em Touro, aqui em Libra e em Touro, mas quando ele está em peixes ele fica exaltado, porque é um planeta que fala sobre a arte, e peixes é um planeta da espiritualidade, né? Então a Vênus está aqui super exaltada, por isso que vai ser um ano bom também para o artista, né? O artista vai ter um grande destaque e uma grande força durante esse ano de 2022. Então aqui eu trouxe para vocês uma sinastria entre a conjunção de 1856 e a conjunção desse ano. E a gente pode ver algumas coisas interessantes aqui que a gente já falou, aplicadas no mapa.
Tanto e o mais interessante é que o Urano, né, há 166 anos atrás, no momento da conjunção, Urano vai estar exatamente no ponto que ele estava. Então as questões de tremores de terra, de instabilidade nas finanças, vai ser um tema que vai ser remexido esse ano. Aqui a gente vê Plutão em conjunção com Mercúrio desse ano. Isso aqui quer dizer que assuntos que ficaram meio obscuros, que foram pouco explorados, que ficaram ali presos à parte mais subconsciente, as transformações que aconteceram vão ser melhor esclarecidas, entendidas e estudadas esse ano, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. E o Mercúrio da conjunção de 56 junto com o Marte desse ano. Isso aqui quer dizer que em cima desses estudos, dessas revelações que vão acontecer, o ser humano vai poder agir em cima disso. Ele vai poder tomar partido, aplicar, colocar em prática. Então, as descobertas de Nikola Tesla, isso aí vai ser revelado e nós vamos conseguir dar novas aplicabilidades para esse estudo. A mesma coisa para a psicologia, tá, pessoal? Então, o que nós podemos esperar para essa época do ano? Essa conjunção vai acontecer dia 12 de abril. Eu tô mandando esse vídeo agora ao ar, porque tem coisas que a gente está sentindo agora e eu prefiro mandar antes do que esperar muito e já falar um monte de coisa que já aconteceu, né? Então, vamos lá. Podemos esperar novas descobertas e avanços na psicanálise, novas descobertas a respeito da energia eletromagnética, novos usos e aplicações. A gente está vendo aí um grande movimento em relação à teoria das cordas acontecendo na comunidade científica. Esse ano pode ser muito promissor para isso. Desastres naturais de todos os tipos que envolvem água. Então, tsunami, maremoto, enchente, deslizamento, tudo que envolve água, chuva, pode acontecer esse ano em larga escala ao redor do planeta. Uma das faces piscianas, que é uma das faces luminosas, que é uma das faces bonitas de peixes, é a questão do humanitarismo. Então a gente pode ver ali solidariedade entre países, grandes campanhas de doações internacionais e nacionais. Vai ser um ano que vai ser tão conturbado, geologicamente falando, economicamente falando e politicamente falando, por diversos outros aspectos que não só essa conjunção, que a gente pode ver ali um movimento de solidariedade muito bonito. É uma das coisas boas que a gente pode ver. Uma das coisas que a gente já está vendo, já está ali na beira, né? Já está quase que confirmado uma nova pandemia. Peixes têm uma relação muito grande com doenças, com a saúde, né? Peixes têm a ver com a saúde, então pode ser tanto a saúde da cura quanto a falta de saúde. Então peixes têm a ver com doenças. Então aqui a gente pode ter uma nova pandemia e também novos tratamentos para doenças. Então quem sabe ali cura para o câncer, cura para a AIDS ou tratamentos mais eficientes, com menos efeitos colaterais, como a própria descoberta dos neurotransmissores, né, que grande parte é produzida no intestino. Isso aí já pode significar um novo tratamento para a questão da depressão. Isso é muito bom, isso é ótimo, né? Pelo menos para os pacientes, né? Eu não sei ali para a indústria farmacêutica como ela vai lidar com isso, mas para os pacientes é muito bom. Maior visibilidade para minorias e combate ao preconceito religioso, né? Isso aí também é muito legal, né? Peixes é um dos signos que enxerga muito bem o outro e se coloca no lugar do outro, tem empatia. Então, quando você se coloca no lugar do outro, você consegue entender como o preconceito que ele sofre afeta, como não é legal, né? Não se deve fazer, né? Não se deve só dizer que é contra, você tem que se posicionar perante as situações de injustiça, né? Não é só ficar assistindo e achar que tá tudo bem, você é contra, mas você fica assistindo, né? Você fica se omitindo, você tá servindo como você tá sendo conivente com o que tá acontecendo, né? Não adianta só falar, eu sou contra o preconceito, eu aceito os gays, eu aceito os negros, mas eu não me posiciono quando eu ouço uma piadinha de mau gosto. Precisa se posicionar. Não é mimimi, né, gente? A gente tá na mudança de era já, né? Então a gente precisa acordar para algumas coisas e esse ano pode ser muito legal em relação a isso.
Novas expressões artísticas, arte engajada terá grande destaque. Como eu disse, a Vênus vai estar em Peixes durante essa conjunção. Isso aí é uma mão cheia para todo mundo que é artista, que gosta de arte engajada. A gente pode ver ali um grande destaque, principalmente no Brasil, porque essa conjunção vai acontecer no meio do céu e a Vênus vai estar lá na casa 9, perto do meio do céu. Então ali a gente pode ver artistas surgindo dessa arte engajada, que é muito legal. Outra questão de uma faceta de Peixes, que é um pouco perigosa, mas que é muito presente, é a questão do querer romper com a realidade. Seja esse rompimento através da espiritualidade e da meditação, seja através de substâncias que desconectam o ser da realidade mundana. Então a gente pode ver aí um uso com um ano assim que vem a ser recorde no uso, na venda, na comercialização de entorpecentes em geral, tá? Avanços na medicina, como já falando. E aqui, talvez um dos mais tristes, né, e que reflete também o que já vem acontecendo no nosso país há tanto tempo, lembrando que o ascendente do Brasil é em Peixes, né, que é encarceramento em massa, revoltas e rebeliões e presídios, aumento do conservadorismo cego, negacionistas e anti-vacina. Que, querendo ou não, isso aqui, gente, é uma forma de fugir da realidade. A pessoa não tá usando nada, ela não tá fazendo meditação, mas ela não quer enxergar a realidade. Então, ela se torna uma negacionista, uma antivacina, né? E o conservadorismo cego também condiz com isso aqui: encarceramento em massa, revoltas e rebeliões. Encarceramento em massa já é uma realidade no Brasil, principalmente contra a população pobre e preta das periferias. Já é uma realidade muito antiga e nesse ano a gente pode ver isso aumentar, né? E revoltas e rebeliões em presídios também. Infelizmente, a gente sabe como é o desfecho da maioria dessas rebeliões. Sempre acaba muita gente morta, muita gente ferida. Então, é uma das faces mais obscuras que a gente pode ver aí em 2022, isso aqui acontecendo. Desencarnes em massa, isso aqui tanto pelos cataclismas, por conta do conservadorismo cego, que é aquele policial que não estuda sociologia e ele é inseguro, aí coloca uma arma na mão desse policial e pronto, né? Tá feita a merda, né, gente? Então, desencarnes em massa, tanto por questões políticas, como essas aqui que eu falei, quanto por doença, quanto por cataclisma e desastres naturais. Bom, esse último ponto aqui vocês podem ver que eu deixei vazio, esses aqui é para vocês colocarem. Nessa apresentação eu trouxe diversos temas, trouxe diversos dados para vocês observarem, estudarem, entenderem. E aqui eu peço a vocês que deixem também o que vocês acham que vai acontecer. Tendo em vista tudo isso que nós falamos, tudo isso que eu mostrei para vocês, qual a sua interpretação? O que você acha que vai acontecer? Eu estou muito curioso para saber, deixa aqui nos comentários que eu adoro ler, adoro, o exercício da mente, algo incrível, então deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. E aqui a bibliografia para vocês encontrarem, né, todas as referências que eu usei aqui para fazer essa apresentação, tá? Não foi nada tirado das vozes da minha cabeça, tudo aqui tem um embasamento muito legal. Leiam esses livros, eu recomendo muito que vocês leiam. Se vocês gostaram desse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessas leituras. Vai acrescentar muito para vocês, principalmente se vocês estudam também ocultismo, hermetismo, astrologia e todas essas ciências herméticas. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, senta o dedo nesse like, porque eu fiz essa pesquisa só para vocês. Deu um trabalho, mas foi muito legal e eu fico muito satisfeito quando eu faço uma coisa que serve para acrescentar para o próximo, tá? Então, por favor, deixa aí o seu feedback, dê o like, se inscreva no canal, compartilha com as pessoas que gostam desses assuntos, que eu tenho certeza que elas vão gostar muito. E é isso. Um beijo e até a próxima.